lágrimas restaram da sua história. Estendeu a sua mão, mas ninguém viu. Felicidade já perdeu a validade, está por um fim. Pena que você não acredite que Jesus é o caminho, a solução. Não deixe que o mundo engane mais seu coração. Jesus é o barco certo no mar da vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Sua vida é um caos, sem Jesus Cristo é perdição. Sem Ele é ter remédio, sem dor. Ter um coração sem amor. Sem Ele é cama sem sono, é um sol sem calor. Sem Ele é ter canoa sem rir, ter um cobertor, mas sem fim. Viver sem Jesus é aventura, é um desafio. Jesus é o barco certo no mar da vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Sua vida é um caos, sem Jesus Cristo é perdição. Sem Ele é ter remédio, sem dor. Ter um coração sem amor. Sem Ele é cama sem sono, é o sol sem calor. Sem Ele é ter canoa sem rir, ter um cobertor, mas sem fim. Viver sem Jesus é aventura, é um desafio. Viver sem Jesus é aventura, é um desafio. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia só nos mostra uma fé, só nos mostra um jeito de agradar a Deus. Só nos mostra uma verdade, uma luz. Só tem uma. E isso tudo está em um só Senhor. Jesus Cristo é o nome dele. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz que há um só Senhor. Então nós vimos aqui pregar
a palavra do único Senhor que desceu do céu. A Escritura diz que aquele que vem de cima é sobre todos que estavam na terra. Podemos trazer à tona hoje toda a verdade para você. Não segundo nós acha, o que nós pensamos de certo ou errado. Mas como o Senhor Jesus disse, importa é pregar Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. Temos que dar honra e glória, louvor e exaltação a quem lhe é de direito. Não existe nenhum outro digno disto. As Escrituras nos mostram que somente Jesus Cristo, Ele é digno. Porque em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, você vai achar a Bíblia dizendo que todos os joelhos hão de se dobrar diante do Senhor Jesus, de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno. A Bíblia nos mostra que os anjos no céu, tudo que há no céu, se dobra diante de Jesus Cristo, colocando o seu joelho e a sua cara no pó. Dos que estão nos céus. Na terra era para ser a mesma coisa, mas não fazem isso. Até no inferno, os demônios se dobram, todos eles, quando reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. A Bíblia fala que tinha um homem gadareno. Esse homem gadareno endemoniado, cheio de demônios, ele tinha legiões de demônios. A Bíblia fala que nenhum podia refrear aquele homem, nem cadeia, nem grilhões, ele despedaçava tudo. Diz a Bíblia que nenhuma cadeia poderia prender aquele homem, prendia e ele se soltava. Mas no dia que ele encontrou com Jesus, que Jesus entra lá, diz a Bíblia, de longe ele gritou: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E a Bíblia fala que ele se dobrou e adorou ao Senhor Jesus. Os homens do céu reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Os demônios do inferno reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Só não os homens não querem reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Procura os senhores e senhoras, deuses, conforme o seu desejo, conforme a sua carne quer, conforme o seu coração deseja. Jeremias 17:9. Enganou-se o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e a intenção do coração. Mas é muito sério que vamos falar aqui esta tarde. Você pode estar desprezando a sua salvação. Você está desprezando o único jeito de entrar no reino de Deus, que é por meio da obediência a Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 diz que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e de que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Você sabe o que significa a perdição na Bíblia? A palavra perdição significa inferno. Quando a Bíblia fala que Deus vai se vingar e vai lançar na perdição aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que Deus vai lançar no inferno aqueles que forem desobedientes a este Evangelho, a esta doutrina celestial, espiritual, santa e pura,
que desceu do céu. As palavras de Jesus para você, o que é? É doutrina de homem ou doutrina de Deus? Quem é Jesus para você? É um profeta? É um homem nascido de mulher? É um homem pecador? Quem é Jesus para você? Porque para alguns Jesus é o filho de Maria, mas a Bíblia fala que ele é somente filho de Deus. Quem gerou Jesus Cristo, diz a Bíblia, foi o próprio Espírito Santo. E quem gera é quem é a mãe. A Escritura nos fala, meu irmão. Deus abençoe, pelo amor de Deus. Para o Senhor Jesus, meu irmão. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Cada um acha uma coisa de Jesus. Cada um pensa em alguma coisa. Para alguns, Jesus é um endemoniado. A Escritura nos mostra que Jesus, porque fazia sinais, prodígios e maravilha, expulsava demônio, curava os enfermos, os escribas e fariseus disse de Jesus: este homem expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Atribuiu o poder, a autoridade que Jesus estava fazendo sinais ao próprio Satanás. Então, felizmente, para alguns, a luz é treva, a maldição é bênção. E a Bíblia diz: ai daquele que diz que o mal é bom. E o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para dar visão ao cego e tirar as visões daqueles que enxergam. Por isso que muitos não conseguem ver a glória de Deus. Por isso que muitos não conseguem alcançar a luz, porque são soberbos, são blasfemos, são desobedientes a pais e a mães, são ingratos, são profanos, são filhos do diabo. Olha o que a Bíblia diz de 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: sabendo porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, o seu Deus é o dinheiro, avarentos, como o Deus da Universal, como o Deus de Malafaia, como o Deus de Valdomiro. O Deus dele é Mamon, o Deus do dinheiro. Mateus 6, 24. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou para o jovem rico: pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, depois tu vem e me segue. Ele achou essa palavra dura e difícil. É bem falar que ele virou as costas para o Senhor Jesus. Ele diz a Bíblia, porque ele tinha muitas propriedades, era muito rico, não queria abrir a mão da sua riqueza, pela riqueza espiritual, pelo reino de Deus. E o Deus dele era Mamon. Por isso que Jesus falou: o Deus do dinheiro. Não tem como servir ao Senhor Jesus e ao Deus do dinheiro. As Escrituras nos falam: ou você desprezará um e amará o outro. É o que a Bíblia diz. E o Deus do mundo, 2 Coríntios 4,4, fala que é o diabo. E toda a riqueza deste mundo foi entregue na mão de Satanás. Porque a Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 4, que o diabo transportou Jesus até o globo da terra e mostrou os reinos do mundo e a glória do mundo, e disse para Jesus: se tu prostrar, tu me adorar, tudo isso te darei.
Sabe o que é que a Bíblia diz? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, imundas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A Bíblia vem claro dizer que teve pessoas que estavam na fé, estavam seguindo a Deus mesmo, estavam seguindo a Jesus. Mas quando o Mamon entrou, eles escolheram o Mamon, escolheram o dinheiro. A Bíblia bem claro dizer, tinha pessoa que estava na fé, mas se desviaram da fé porque escolheram o dinheiro. É o que a Bíblia diz, escuta juntamente comigo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Não tem para onde correr. Por isso que o apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo aqui, ele disse, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8: tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É o que a Bíblia diz. Tendo um prato de comida para comer e uma roupa para se vestir, se contente com isso. Porque a natureza do homem, disse Jesus, é a natureza pecaminosa e adúltera e pecadora. Jesus foi bem claro em dizer que os homens inclinam mais para as coisas do diabo do que para as coisas que são de Deus. Onde é que está escrito isso, irmão? Jesus disse: a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a treva? Quem é a luz? Vou lhe mostrar quem é as trevas. Todo mundo sabe quem é a treva. Satanás com seus demônios são as trevas. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que a Escritura diz? Vamos ir pelo que o Espírito Santo ensina. 1 João capítulo 2, versículo 27. Fala que a unção que foi nos dada, essa nos ensina todas as coisas. Que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, disse Jesus, ia guiar vocês em toda a verdade. O Espírito de Satanás ensina fora da Bíblia. O Espírito de Deus ensina dentro da Bíblia. Você quer luz? Você quer ter luz na tua vida? Alumiando a tua vida? Olha o que a Bíblia fala. João Evangelho capítulo 1, versículo 9. Ali estava
a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João Evangelho, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Se você ler mais para trás, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Vou ler a partir do versículo 1 de João, o Evangelho. Capítulo 1. No princípio, para o seu irmão, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem. Pare de acender essas velas para Satanás. Você não precisa acender vela para o diabo. Imagem de escultura é maldição, diz a Bíblia. Deuteronômio 27:15, você pode abrir. Deuteronômio 27:15 está escrito: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura. Tudo é por intermédio da palavra. Você pode ler Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, de alguma semelhança que há no céu, nem na terra, nem nas águas. Versículo 5. E não te encurvarás a ela, e nem a ela servirás. A Bíblia diz que não é para fazer imagem de nada, nem imagem de Jesus, nem imagem de anjo, nem imagem de nada que está em cima no céu, nem na terra, nem imagem de homem algum. A Bíblia diz: de pecador miserável algum, e nem nas águas, nem de canto nenhum imagem de nada, porque está escrito em Apocalipse 9:20, que imagem de escultura, aqueles que servem a ela, está servindo aos demônios. Você pode ler, tem a Bíblia. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os seus ídolos, os demônios. Salmo 115. Você já leu o Salmo 115? Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Os ídolos. Em Apocalipse 9:20 fala que os ídolos, por detrás de cada ídolo, tem demônios. Você pode ler Apocalipse 9:20, que fala que os ídolos dele, obra da mão dos homens, são demônios. Por dentro de cada imagem, por detrás de cada imagem de escultura, tem um demônio, diz a Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. A Bíblia fala: o ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Interrogação. 1
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Digamos que o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa. Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não é verdade? Está escrito. Quando alguém sacrifica aos ídolos, diz a Bíblia, não está sacrificando a imagem de escultura, e sim aos demônios. O que você precisa é de Jesus. Jesus é que é a luz do mundo. Você quer ter luz? Jesus disse que Ele é a luz. Mas irmão, como é que eu faço para essa luz, para esse resplendor de glória, para a face de Cristo resplandecer no meu rosto, como Estevão, que a Bíblia diz que quando olharam para ele, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O que é que eu faço, irmão, para eu sair das trevas, entrar na luz, para que as trevas do meu corpo, que é tenebroso, se afaste e se aparte de mim? Somente com o príncipe da paz, somente com a luz, que é Jesus Cristo. Mas como é que eu faço para ter a luz? Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. E a Bíblia diz mais: aquele que está com o manto salpicado de sangue, Apocalipse capítulo 19, versículo, a partir do versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, a quem ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha o que a Bíblia fala no versículo 13, Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Quer ver a Bíblia falando mais quem é a palavra? Quer ver a Bíblia falando quem é a palavra de Deus? No livro de Primeira João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. Há três que contestam no céu, que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Palavra é o próprio Cristo, o Senhor. E o Espírito Santo é o Consolador amado, aquele que ia nos guiar em toda a verdade. Você sabia que só tem três tronos no céu? De senhorio, de divindade. Você sabia que só tem três tronos no céu? Jesus disse: eu e meu Pai somos um.
O Espírito Santo é o mesmo Deus. O Filho saiu de Deus, é Deus também. Três pessoas distintas, mas é um só. Por isso que nós cremos na Trindade. A Trindade espiritual, celestial e santa. O que a Bíblia nos mostra é o que nós devemos crer. No céu não tem trono de senhorio para ninguém. No céu só tem três tronos: o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós lemos no 1 João capítulo 5, versículo 7. Há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como eu disse, como a palavra do Senhor diz, que Jesus Cristo é aquele que está com o manto salpicado de sangue. Quem foi que veio aqui na terra? Foi esbofeteado, foi cuspido no rosto, quase esfolaram ele vivo, furaram os pés, furaram o calcanhar dele, espenduraram no madeiro. Quem foi que ficou com as vestes toda salpicada de sangue, toda molhada de sangue? E é santo o Senhor Jesus. Por se a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus é a luz do mundo, e a luz é a palavra. Então eu e você temos que nos convertermos conforme a palavra do Senhor, para que nós seja 100% convertido em corpo, de alma e de espírito. Como diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala que nós temos que nos apresentar a Deus irrepreensíveis de corpo, de alma e de espírito. Quem disse que Deus só quer o coração? Deus, ele morreu por sua alma, pelo seu corpo, pelo seu espírito, por você por inteiro. Deus quer que nós nos apresentemos, como diz 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, irrepreensível de corpo, de alma e de espírito. Então tudo é pela palavra. Se a gente se alimentar dessa palavra, palavra da vida eterna, João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se o seu Senhor tem a palavra da vida eterna? O que nós temos é que nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele também disse que ele é a fonte da água da vida eterna. Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. Ele é a fonte da água da vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se escandalizaram nele, porque disse estas coisas. A Bíblia fala que quem está na carne não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 fala que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Então, pela palavra do Senhor, nós escapamos do fogo do inferno. Porque somente esta palavra, perante esta palavra, é que as portas do inferno não vai prevalecer. Porque esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, que entrou no inferno, pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave da morte e do inferno. É perante ele que as portas do inferno não vai prevalecer. E é perante esta palavra, se nós tivermos com esta palavra, nós, como diz a Escritura, podemos nos garantir diante de Deus que nós já estamos salvos, não por nosso próprio mérito, mas se Jesus estiver na nossa vida. Vou ler a mensagem do livro de Lucas, o Evangelho. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz os que eu digo? Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, ou o que eu mando? Sabe por quê? Todo mundo diz que Jesus é o Senhor dele. A maioria diz que Jesus é seu Senhor. Mas até o diabo reconhece que Jesus é o Senhor dele. É Senhor, quer dizer. Até Satanás reconhece que Jesus é Senhor, mas não obedece Jesus, porque ele é um condenado maldito ao fogo do inferno. Os demônios reconhecem que Jesus é Senhor, como diz Tiago capítulo 4, versículo 19. Deixa eu abençoar, meu irmão. Tiago 4, 19. Tiago 2,19 quer dizer. Tiago 2,19. Diz assim, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Interrogação. Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Todo mundo acredita em Deus. Que Deus é um só, a maioria. A minoria quer dizer. Porque a maioria tem vários deuses. A Bíblia fala em Tiago 2,19. Crê tu em Deus, faz bem. Os demônios creem que estremecem. O crer em Deus não vai te salvar do fogo do inferno. O que vai te salvar da condenação é você obedecer a Jesus Cristo. É você andar na sua palavra, na sua verdade. Você tem que andar na verdade. Jesus disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Carlinhos, tudo bom, nego? Boa, boa. Licença. Crê em Deus, a Bíblia fala que o demônio crê que estremece. Então crer em Deus não é nada.
Isso aí não diferencia em nada você dos demônios. Você sabia que a Bíblia fala no livro de 1 João capítulo 3, versículo 10? A Bíblia vai dizer que nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. 2 João 1,9 fala que aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. É a Bíblia que diz, varão. Veja só. 2 João capítulo 1, versículo 9 fala que aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. E quem obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, esse tem tanto pai como filho. Não se engane, vocês pensam que todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que andam na doutrina, são aqueles que obedecem a palavra de Deus. Jesus falou em João 8,44: o vosso pai é o diabo. Jesus falou: vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do seu coração. Eles queriam matar Jesus. Eles desprezavam a palavra que Jesus pregava. Por isso que Jesus chamou na cara dele de filho do diabo. Aí você vem me dizer que todo mundo é filho de Deus. Quem é você para dizer nada? Quem fala tudo é Jesus Cristo. O único que nós devemos dar crédito e ouvir é a voz dele. Jesus disse: qualquer um que veio antes de mim é ladrão e salteador. João 10,10 fala que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Qualquer voz que não é a voz de Jesus Cristo, é a voz dos demônios. Não caia nessa, que todo mundo é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é filho de Deus quem obedece ao Evangelho de Jesus Cristo. Vou lhe mostrar na Bíblia, João capítulo 1. Também fala referente a isso. João Evangelho capítulo 1. Versículo 11 a seguir: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É a Bíblia que diz que filho de Deus é aqueles que aceitou Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da vida, prestando reverência e adoração e obediência à sua palavra. Este se torna filho de Deus. O diabo engana as pessoas, porque as pessoas não querem ler a Bíblia. Na verdade, tem até alguns que lêem, mas não acreditam no que está escrito. Como nós lemos no livro de Lucas: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Sabe por quê? A Bíblia também diz: os mesmos que diz Senhor, Senhor, não vão entrar no reino de Deus. Diz a Bíblia: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade
do meu Pai que está no céu. Quer passar a ser filho de Deus? Obedece a Jesus Cristo, que você vai deixar de ser filho do diabo e vai passar a ser filho de Deus. É Jesus que diz, eu vou ler o que Jesus disse. Vocês podem abrir, procure no celular, no aplicativo ou na Bíblia, se você tiver aí. João 8:44. Eu vou ler a partir do versículo 42. Disse-lhe, porém, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Você sabe que só ama Jesus quem obedece a Ele? Jesus disse, aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou. Por quê? Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não pode ouvir a minha palavra? Foi Jesus falando. Versículo 44. Vós tem por pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todo mundo é filho de Deus? Se Jesus disse na cara deles, porque ele não estava aceitando o seu testemunho, que ele era um filho do diabo. E assim não é diferente. Aqueles que não aceitaram o testemunho de Jesus Cristo, que a Bíblia fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira, é filho do diabo. Aquele que não quer aceitar o que está escrito, não quer se converter, não quer abandonar a cachaça, não quer abandonar as drogas, a feitiçaria. Não se engane. Olha o que a Bíblia diz. Os que vão ficar de fora. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, que são os pastores gulosos, padres gulosos, que exploram as ovelhas. O padre explora as ovelhas pedindo para comprar imagem, comprar maldição. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, aos idólatras que adoram imagem e escultura, que adoram ídolo do futebol, que adoram ídolo da música, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, ficarão de fora. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, aos abomináveis, são aqueles que são gays, aqueles que são travestis, aquele que não fica homem com homem, mulher com mulher, lésbica. Esses são os abomináveis para Deus. Por isso que Deus destruiu a cidade inteira de Sodoma e Gomorra.
com fogo e enxofre, porque todos eram gays. Mas tem um fogo pior para estes: os homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aqueles do bando que banda candomblé, os feiticeiros do catolicismo romano, e aos idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É onde vão ser lançados aqueles que começam torpeza, abominação ao Senhor. Se morrerem sem se arrepender, serão lançados imediatamente no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, diz a Bíblia. Morre fisicamente e ainda vai morrer espiritualmente, vai queimar por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz assim: escute o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10: não erreis, nem os devassos, ou aqueles que se vestem como uma prostituta, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, homens e mulheres que traem os seus esposos ou a sua esposa, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia é bem clara em nos mostrar, nos dizer que não os idólatras, aquele que adora suas imagens de escultura, aquele que adora os seus ídolos no futebol, os seus ídolos da música, ou seja o que for que você idolatre, imagem, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 10. Você que gosta de encher a cara de cachaça, você que gosta de beber cerveja, beber qualquer porcaria, a Bíblia fala que você não tem parte no reino de Deus, enquanto você não abandonar. Você sabe quem era eu? E antes de Jesus Cristo me salvar, eu vivia por aí enchendo a cara de cachaça. É cachaça pura, cerveja, o que você pensar bebia. Qualquer tipo de porcaria caía no chão e ficava me vomitando todo. Mas como Jesus Cristo nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele me libertou. Sabe o que eu sinto por essa porcaria, por esse bicho do diabo? Eu sinto ânsia de vômito. Quando eu vejo esse lixo, você está bebendo o lixo de Satanás. Vocês devem abandonar os seus pecados e se converter. Vocês precisam ser lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não acredite nos testemunhos de Jeová. São filhos do diabo, são escravos de Satanás. Vocês são mentirosos, vivem de casa em casa enganando as pessoas. A testemunha fiel e verdadeira se chama Jesus Cristo, não é vocês. Andam de casa em casa mentindo. Os mentirosos, Apocalipse 21:8, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Porque o testemunho da verdade é Jesus Cristo.
Esses filhos do diabo estão espalhados por toda a terra, enganando as pessoas. O fogo do inferno vocês vão pagar pelas almas que você tem enganado, mentindo. Tem filho do diabo em tudo em toda parte do mundo, mentindo, enganando as pessoas. Ou ele tem a aparência que ele quer de Deus. Olha o que a Bíblia fala. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece ser de Deus, mas cheio de demônios, cheio de engano, cheio de espírito maldito. Bíblia vai mandar pegar o negócio aí, viu? Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Vocês precisam se converter conforme a palavra. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assim tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eles mentem. Os testemunhos de Jeová mentiroso. A única testemunha que ele é do diabo. Testemunho de Satanás. É o testemunho que eles dão. Vamos ver que não existe inferno ou não? Ele diz que não existe. Mateus 25, 41. Vamos ver que não existe inferno. Então dirá o rei. Então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existe inferno ou não? Fogo eterno. No livro de Marcos está escrito que é onde há choro e ranger de dente, aonde o bicho nunca morre, nem o fogo nunca se apagará. Eles são inimigos de Jesus Cristo. Chama Jesus de mentiroso. Quem mais pegou sobre o inferno foi Jesus. E lago de fogo e enxofre, te parece o quê? Te parece um buraco cavado na terra? Te parece uma sepultura? Lago de fogo e enxofre, aonde vão passar toda a eternidade. Quando a alma descola do corpo, segue-se o juízo de Deus. Ou você já parte daqui condenado, ou você já parte daqui salvo. Após a morte, segue-se o juízo. E a Bíblia fala que o juízo de Deus é sem misericórdia. Após a morte, você não vai achar misericórdia, não. Você não vai adiantar apelar para ninguém, gritar o nome de ninguém. Porque a própria Bíblia vai dizer que vão emmudecer. As suas obras te acompanharão e te condenarão. Você diante do Senhor, a sua consciência vai estar te condenando a você mesmo. Você vai entender na sua consciência que não vai ter mais jeito. Não vou não gritar pedindo perdão e misericórdia, porque não vai ter. 1 Timóteo capítulo 1. Leia a Bíblia, conheçam Jesus, tenha amor à sua própria alma, para você não descer ao inferno. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Jesus Cristo, Ele é a fé. Ele tem que ser a nossa consciência. Porque a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Ele tem que ser a cabeça da igreja.
para nos conduzir, nos guiar, nos santificar e nos levar para a glória. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê arrependimento antes da sua alma descolar do corpo. Terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por se mandar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá pronto pra reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja, ele vai